O drama de uma família do norte do estado que convive com estranhos acontecimentos chamou a atenção dos telespectadores no último programa. Nesta semana, nós voltamos ao assunto para saber como a física quântica explica esses fenômenos e as descobertas da ciência em relação à espiritualidade. Fenômenos provocados por espíritos ou pela mente humana. De um lado, a ciência, de outro, a espiritualidade. Será que existe mesmo essa separação? Para os físicos quânticos, não. A física quântica, no terreno da filosofia da ciência, deu uma abertura muito grande para a espiritualidade. Porque mudou basicamente todos aqueles conceitos que nos levavam a pensar que nós tínhamos conhecimento pleno da realidade, que a realidade era dualística, que tudo era uma lógica de verdadeiro ou falso. A reportagem mostrou que barulhos estranhos seriam ouvidos e pedras cairiam sobre o telhado e também dentro da casa, mesmo com todas as janelas fechadas. Explicação melhor que se tem hoje para esses objetos que parecem atravessar paredes e, de fato, sob o ponto de vista nosso, atravessam, nós vemos os objetos atravessarem paredes, seria um fenômeno de uso de outra dimensão. Esses objetos passariam por uma dimensão que os nossos sentidos não percebem e depois seriam novamente percebidos na nossa dimensão. Mas o físico não descarta a combinação de energias para que os fenômenos ocorram. Os espíritos desencarnados, admitindo como uma hipótese de conversação, pelo menos, a sua existência, os espíritos desencarnados não têm condições de influenciar diretamente na matéria física. É uma questão de problema de vibração, de densidade. Então precisam alguém que ceda essa energia, que permitiria àquelas inteligências não encarnadas agir sobre a matéria física. Várias dimensões, vários mundos habitados, a vida além da vida. Um tema que desde a antiguidade já era tratado por filósofos respeitados como Platão, que ainda não encontra respostas definitivas e segue gerando muita curiosidade. A diferença é que o assunto agora vem sendo estudado também pela medicina. Pesquisas feitas no mundo inteiro reúnem profissionais de diversas áreas, entre elas a psiquiatria, que no passado negava qualquer possibilidade que fosse além de um diagnóstico clínico de uma doença mental. Os pacientes eram medicados e as questões espirituais sequer consideradas. Hoje, muitos médicos já pensam diferente. A pesquisa médica, pelo menos na última década, tem se debruçado sobre a questão da espiritualidade, né, e as relações com a saúde das pessoas. E reconhece que a espiritualidade e a religiosidade que lidam com as crenças e valores das pessoas são uma dimensão muito importante da saúde, que elas influenciam na saúde das pessoas. Acho que primeiro a gente pode colocar que o interesse pelo mistério, pelo transcendente, ele é da natureza humana, né? Todos nós, em maior ou menor grau, vamos ter um lado assim de busca pelo sagrado, pelo transcendente. Isso muitas vezes vai levar a uma busca do religioso, do espiritual, e outras vezes vai ser algo muito pessoal, muito particular, né? Eu acho que essa grande interesse que também tem a ver com o fato da ciência, da psiquiatria, das ciências oficiais de um modo geral, sempre deixarem esse assunto de lado, né? E poucas vezes se dedicarem a um estudo sério, criterioso e profundo desses fenômenos. Anaí e Paulo Rogério há décadas pesquisam o assunto. Ela é fundadora do Núcleo de Psiquiatria e Espiritualidade da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. E ambos participam das associações Médico-Espírita Gaúcha e Brasileira, que integram uma organização mundial de pesquisas sobre medicina e espiritualidade. E os dois ressaltam a importância das descobertas no avanço dos tratamentos, já que os resultados comprovam que, em muitos casos, viver experiências paranormais não é sinônimo de doença mental. Ouvir vozes, de experiências de, por exemplo, visualizar um ente querido que faleceu, né? Ao contrário do que se pensava algumas décadas atrás, que fosse critério para a doença mental ou para algum adoecimento específico, hoje em dia se vê que em torno de 13, 14% da população mundial, em algum momento da
vida vai ter alguma experiência desse tipo. Esse percentual de 13%, 90% das pessoas não fecham critérios para alguma patologia mental específica. Além disso, uma pesquisa recente apresentada no Congresso Internacional de Psiquiatria aqui em Porto Alegre mostra que pacientes espiritualizados de qualquer crença têm mais qualidade de vida e vivem até 7 anos a mais do que quem não crê em nada. São pessoas mais saudáveis, têm saúde acima da média da população e que, quando adoecem, elas se curam mais rapidamente. Isso são pesquisas consistentes. O que não deve existir, segundo os médicos, é o preconceito com o assunto. A pesquisa científica ainda é, dizem eles, um caminho bastante seguro para driblar os preconceitos de todos os lados. Essa é uma área recheada de preconceitos, né? Mas o esforço que tem se feito nas últimas décadas é justamente fazer essa aproximação, né? Para que essas duas instâncias, né, do saber humano parem de disputar a primazia da verdade e possam trabalhar mais junto em benefício das pessoas.